Primeiro Reis 1. Ora, o rei Davi era já velho, de idade muito avançada, e por mais que o cobrissem de roupas não se aquecia. Disseram-lhe, pois, os seus servos: busque-se para o rei meu senhor uma jovem donzela, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei meu senhor se aqueça. Assim buscaram por todos os termos de Israel uma jovem formosa, e acharam Abisag, a sunamita, e a trouxeram ao rei. Era jovem sobremaneira formosa, e cuidava do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. E preparou para si carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. Ora, nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Além disso, era ele muito formoso de parecer, e era mais moço do que Absalão. E teve entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, os quais aderiram a ele e o ajudavam. Mas Zadok, o sacerdote, e Benaías, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não eram por Adonias. Adonias matou ovelhas, bois e animais cevados, junto à pedra de Zoilete, que está perto de Enrogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei, porém a Natã, o profeta, e a Benaías, aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não os convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida, e a de teu filho Salomão. Vai à presença do rei Davi, e dize-lhe: não juraste, ó rei meu senhor, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, porque, pois, reina Adonias. Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. Foi, pois, Batseba à presença do rei na sua câmara. Ele era muito velho, e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça, e se prostrou perante o rei. Então o rei lhe perguntou: o que queres? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. Ele matou bois, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não o convidou. Mas, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declares quem há de assentar-se no teu trono depois de ti. Do outro modo sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos tidos por ofensores. Enquanto ela ainda falava com o rei, eis que chegou o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: eis aí está o profeta Natã. Entrou Natã à presença do rei, inclinou-se perante ele com o rosto em terra, e disse: ó rei meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e se assentará no meu trono? Pois ele hoje disseu, e matou bois, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e aos chefes do exército, e ao sacerdote Abiatar, e eis que comem e bebem perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. Porém a mim teu servo, e ao sacerdote Zadok, e a Benaías, filho de Joiada, e ao teu servo Salomão, não convidou. Foi feito isso da parte do rei meu senhor, e não fizeste saber a teu servo quem havia de assentar-se no teu trono depois de ti. Respondeu o rei Davi: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei, e ficou de pé diante dele. Então o rei jurou, dizendo: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que, assim como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão há de reinar depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim mesmo o cumprirei hoje. Então Batseba, inclinando-se com o rosto em terra perante o rei, fez-lhe reverência e disse: viva para sempre o rei Davi meu senhor. Depois disse o rei Davi: chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaías, filho de Joiada. E estes entraram à presença do rei.
E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. E Zadoque, o sacerdote, com Anatã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. E tocareis a trombeta, e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e ele virá e se assentará no meu trono, pois reinará em meu lugar, porquanto o tenho designado para ser príncipe sobre Israel e sobre Judá. Ao que Benaías, filho de Joiada, respondeu ao rei, dizendo: amém, assim o diga também o Senhor Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja ele com Salomão, faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi meu senhor. Pelo que disseram Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaías, filho de Joiada, e os quereteus, e os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Então Zadoque, o sacerdote, tomou do tabernáculo o vaso do azeite e ungiu a Salomão. Então tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, tocando flauta e alegrando-se sobremaneira, de modo que a terra retiniu com o seu clamor. Adonias e todos os convidados que estavam com ele o ouviram, ao acabarem de comer. E ouvindo Joabe o soar das trombetas, disse: que quer dizer este alvoroço na cidade? Ele ainda estava falando, quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse: Adonias, entra, porque és homem de bem, e trazes boas novas. Respondeu Jonatas a Adonias: deveras. O rei Davi, nosso senhor, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaías, filho de Joiada, os quereteus e os peleteus, e eles o fizeram montar na mula do rei. E Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram no rei em Giom, e dali subiram cheios de alegria, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouvistes. E Salomão já está assentado no trono do reino. Além disso, os servos do rei vieram abençoar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus o nome de Salomão mais célebre do que o teu nome, e faça o seu trono maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. Também assim falou o rei: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então, tomados de pavor, levantaram-se todos os convidados que estavam com Adonias, e cada qual se foi seu caminho. Adonias, porém, temeu a Salomão e, levantando-se, foi apegar-se às pontas do altar. E foi dito a Salomão: eis que Adonias teme ao rei Salomão, pois que se apegou às pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão que não matará o seu servo à espada. Ao que disse Salomão: se ele se houver como homem de bem, nenhum só de seus cabelos cairá em terra, se, porém, se houver dolosamente, morrerá. Então o rei Salomão deu ordem, e tiraram Adonias do altar. E vindo ele, inclinou-se perante o rei Salomão, o qual lhe disse: vai para a tua casa.